responsabilidade. Responsabilidade. Eu vou entrar nesse assunto, mas eu já preciso dizer que nós precisamos entender que a soberania divina, ela não substitui a responsabilidade humana. Não é porque você tem um Deus soberano que Ele vai privar você e livrar você das suas responsabilidades. O que é que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que tu tem que fazer, aquilo que é responsabilidade tua. Então não pense você que por Deus estar no controle de tudo, por ser soberano, que Ele vai lisar você ou privar você quanto às suas responsabilidades. Deus não vai diluir isso em você. Então, a soberania divina, a soberania de Deus, ela jamais vai substituir a responsabilidade humana. Deus é soberano, poderoso, está no trono, pode fazer tudo. Pode parar o planeta, pode virar todas as galáxias de cabeça para baixo. Mas Deus, quando consegue detectar que você tem que fazer algo, Ele não vai mexer uma palha naquilo que é responsabilidade sua. Você está aí ou não? Então aquilo que é para tu fazer, tem decisões que é você que tem que decidir. Não é Deus que vai decidir por você. Há momentos na vida que você precisará tomar algumas atitudes, e não são Deus, não é Deus que vai tomar por você. As pessoas, elas vivem muito, vem eu de novo aí, ó, lá vai eu. As pessoas no contexto da religiosidade, essas pessoas que olham Deus com ponto de vista religioso, né, rigorosamente, religiosidade, elas entendem que Deus vai fazer. Pastor, estou esperando o tempo de Deus. Pastor, se Deus quiser, Deus vai fazer. Se Deus permitir, olha pastor, estou aguardando aí, Deus vai fazer uma obra linda na minha vida. E essas pessoas, elas se escondem atrás dessa fé. A fé que transfere a minha responsabilidade. Existe esse tipo de fé. A fé que me faz transferir a minha responsabilidade à divindade. Eu quero que você escreva isso aí. A fé autêntica não me leva a transferir a responsabilidade que tenho. Se você tem uma fé autêntica em Deus, não é porque você tem uma fé autêntica, uma fé inabalável, que você vai crer que Deus tem que fazer tudo. Então essa fé autêntica, ela não me leva a transferir responsabilidade. Entendeu? Isso é muito interessante sabermos, porque senão a gente vive uma vida do esperei com paciência no Senhor, a vida toda, ok? Então, existe um momento de espera, existe um momento que a gente tem que aguardar um sinal de Deus, mas se Deus já deu algum sinal, mediante alguma área da sua vida, chegou agora o seu momento de colocar para acontecer. Então, por favor, outra coisa muito interessante que você precisa saber, sua vida não vai melhorar em nada, com a falsa expectativa do faça por mim. Beleza? Essa falsa expectativa do faça por mim não me faz melhorar em nada. Entendeu? A falsa expectativa do faça por mim não me faz melhorar em nada. O que me faz melhorar é exatamente o que terei que fazer, o que me cabe, qual é a minha parte, tu farás. Então as pessoas, elas vivem muito nesses dois âmbitos de uma fé genérica, uma fé rasa, a fé que as colocam dentro de uma igreja, e o tempo todo está dando glória, aleluia, cantando, adorando, mas transferindo responsabilidade. Eu estou falando um pouco sobre responsabilidade. Então a fé autêntica, ela não me permite a transferir responsabilidade, principalmente a divindade. Eu tenho fé em Deus, mas a minha fé é tão grande em Deus que eu fico esperando Ele fazer tudo. Isso não é uma fé autêntica. Quem está aí? O verdadeiro tipo de fé é a fé que te faz acreditar em Deus, mas crer também naquilo que tu tem que fazer.
A verdadeira fé te faz ter a certeza que, se eu não fizer isso, Deus não vai fazer isso. Enquanto eu não der o pontapé, Deus não vai fazer. Agora que Deus fez, chegou a minha parte, chegou a minha hora. Então eu preciso entender outro nível, outro ponto de fé negativo. É a fé que me leva a acreditar que o tempo todo eu fico nutrindo esse pensamento. Deus vai usar alguém para me abençoar. Deus vai usar alguém para quê? Para me abençoar. Deus vai usar uma hora alguém que vai mudar a minha vida. Você já viu alguém com esse tipo de fé? Isso é uma fé fraca, isso é uma fé negativa. Dois tipos de fé negativa. É a fé que transfere responsabilidade à divindade. Essa fé que as pessoas falam assim, oh Deus, não pastor, você vai ver, Deus não vai fazer. Eu não sou nada ainda não. Olha como é que ela diz, sou nada ainda não. Mas a hora que Deus fizer, você vai ver o que eu vou ser. Então, dois tipos de fé negativa e a gente tem que se livrar dessa fé. Olhe para alguém que está do teu lado e diga, se livre disso. Mais rápido, muito rápido. Porque se você tem a fé que transfere responsabilidade, o tempo todo a sua fé transfere suas responsabilidades a Deus. Tudo Deus tem que fazer você. Tudo Deus tem que fazer para você. Uma palavra primordial que ele disse para Josué, tu farás, viu? Ele disse para o povo, cerque as muralhas 7 vezes. Moisés, diga ao povo que marche. Moisés até tentou transferir na sua fé, Deus, eu creio no Senhor, tu é poderoso, e aí, faraó está vindo aí, ó, o que a gente tem que fazer? Ah, Moisés, não transfere a responsabilidade para mim não, ainda tem pezinho aí, tem perna? Marche. Entendeu? Porque eu só faço quando você chega no limite. Deus só faz quando você chega no limite. Escreva isso aí, por favor. O seu limite é o maior sinal que Deus tem para ele começar a operar. Quando é que Deus começa a operar na minha vida? Quando ele começa a detectar que cheguei no limite, o limite verdadeiro. Não é limite. Ah, não, eu só desanimei, eu só cansei. Isso não é limite. O limite é quando me faltam forças. O limite é quando eu já esgotei todas as minhas forças. O limite é quando eu já dei todas as minhas cartadas. O meu limite é quando eu não tenho mais realmente o que fazer. E aí Deus faz. É isso aí. Quando eu chego no limite, eu estou dando um sinal para Deus que chegou a hora dele operar. Pastor, mas que tipo de limite? É aquele limite que o médico fala assim, não tem jeito mais não. Chegou no limite, não tem como. Aí Deus opera. Então eu preciso entender sobre os tipos de fé negativa e o momento que Deus vai operar. E eu tenho que ter uma fé nociva, noção das minhas responsabilidades. Beleza? Então, se Deus está falando com você, que você vai ser um profeta, que você vai ser alguém, você não adianta ficar com conversa fiada. Porque com Deus não tem conversa fiada. Deus foi falar com Jeremias, ele falou assim, Senhor, mas eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele falou, deixa de conversa fiada, rapaz. E Deus tocou no lábio dele, resolveu o problema. Pode observar que as pessoas têm sempre uma conversa fiada, sempre uma desculpa. Gideão, tu vai livrar o meu povo da mão dos midianitas. Eu sou o menor da casa minha e sou o pequeno do tribo de Manassés. Gideão, eu que estou falando que tu vai livrar, rapaz. Não adianta mostrar para mim suas impossibilidades, eu já te conheço. Se eu estou falando que você vai livrar o meu povo da mão dos midianitas, eu creio na palavra e abraço essa palavra. As pessoas sempre para Deus, elas vão lançar uma desculpa. Eu não tenho como, eu sou o pequeno, eu sou o menor, eu não sei falar. Então, entenda que por Deus ser soberano, Ele não vai de forma alguma privar você das suas responsabilidades. A soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Fica deitado de manhã, nós falamos que eu sou preguiçoso. Fica deitado o tempo todo, acorda, fica deitado lá, fica esperando as coisas acontecer. Vai acontecer mesmo. Para pior. Vai piorar. Então, eu quero que você aí, por favor, eu quero abrir aqui uns parênteses, rapidinho. Eu vou continuar falando sobre esse tema da soberania divina e a responsabilidade humana, mas eu quero, antes de mergulhar com vocês no ápice desse assunto, falar um pouquinho que, às vezes, eu me livro das minhas responsabilidades, porque os conflitos são grandes, né? E os conflitos são grandes. Eu preciso entender que em meus conflitos,
eu vou ser confrontado, né? Momentos conflitantes me confrontam, ok? Quem está aí? Momentos conflitantes me confrontam. É necessário que haja os momentos conflitantes, porque são nos momentos conflitantes que eu sou confrontado. E eu tenho que entender, eu escrevi aqui rapidinho algumas coisas para passar para vocês, Deus foi dando ali, eu fui escrevendo. Então, são necessários tanto os momentos conflitantes como os ambientes de confrontos. Então eu vivo momentos conflitantes e ambientes que me confrontam. Naturalmente o meu cérebro ele vai se adequar e ele vai querer viver sempre em lugares e ambientes que eu não sou confrontado. Por exemplo, a casa do meu pai eu não sou confrontado. Tá bom para mim lá. Eu viver aí mamando na teta da política é bom. Agora, entenda que momentos conflitantes me introduzem a ambientes em que sou confrontado. Esses ambientes que eu sou confrontado, isso para mim é muito importante. Por que eu tenho que viver em momentos conflitantes e me permitir ambientes que me confrontam? Você está aqui na manhã, você está vivendo um conflito na sua alma em um ambiente que você está sendo confrontado. Eu vou te mostrar a importância disso. Eu quero que você, por favor, não tire a sua atenção de mim. São exatamente nos confrontos e nos conflitos e nos momentos que somos confrontados, esses momentos me proporcionam libertação. Você quer saber quando eu sou liberto, pastor Tiago? É quando eu estou num momento de conflito e num ambiente que estou sendo confrontado. Quando eu estou sendo confrontado, esses momentos conflitantes e esses ambientes que me confrontam geram em mim libertação. Mas eu não entendo, e é necessário que eu entenda, que é nos confrontos que eu vou sendo liberto. Liberto do quê? Pergunte aí para mim. De quê que eu preciso ser liberto? O confronto me liberta, os momentos conflitantes e o ambiente de confronto, ele me liberta. Liberta de quê? Pois é, das máscaras que tenho, dos cascos, como casco de tartaruga que tenho. Vamos lá, o negócio vai esquentar. Olha para alguém que está do teu lado e diga, vai esquentar. Não, mas vai esquentar muito. Então, é exatamente nos confrontos, nos conflitos e nos confrontos da vida que eu vou me libertar das minhas máscaras. Máscaras caem quando eu sou confrontado. E às vezes eu tenho muitos tipos de máscaras. E Deus está usando um mentor, um líder, como diz aqui o texto que a gente leu, né? Que o sábio, está onde aqui? Deixa eu ver. A doutrina do sábio é fonte de vida para te desviar dos laços de morte. Foi Salomão que falou. Então, eu preciso, é necessário que seja inserido em momentos de conflito, em ambientes confrontantes, ambientes que me confrontam, para que eu me liberte dos meus cascos, de determinados tipos de armaduras que uso e máscara que uso, que me atrapalham a alcançar os meus objetivos. E o cérebro acostuma tanto com essas capas que eu uso, com esses cascos, com essas máscaras, que eu começo naturalmente, quem está aí? Naturalmente a criar algo que eu chamo de um eu imaginário. Eu estou tão enganado comigo, e eu já mandei uma informação tão negativa para o meu cérebro, que ele já entendeu, e ele já acostumou com algo que eu chamo de eu imaginário. Eu tenho dentro de mim um eu imaginário, e eu quero passar o tempo todo para todo mundo, esse eu que imagino que sou. E eu estou escondido atrás de uma máscara. Eu estou usando uma armadura, um casco de tartaruga, que com o passar do tempo aquilo ali só foi endurecendo em mim. Endurecendo em mim. E todas as vezes que eu estou num ambiente
de conflito ou de confronto, que estou sendo confrontado e alguém toca nesse casco, eu prefiro picar a mula. Eu prefiro abrir mão desse tipo de pessoa. E eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da verdade. Quem está aí? Então vamos lá. Os ambientes que me confrontam, os lugares de conflito, são ambientes de verdade. Todo lugar em que a verdade explicitamente está sendo exaurida, eu vou tomar algum choque de realidade. A doutrina do sábio é uma fonte para desviar os laços de morte. Então a gente precisa entender que é no confronto que eu sou transformado para ser uma pessoa melhor. É no ambiente de confronto que eu estou num processo de mudança de mindset, ou de metanoia, mudança de pensamento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, como Paulo falou. Não estou fora da Bíblia. São nesses ambientes de confronto que eu vou sendo lapidado e transformado para ser uma pessoa melhor. É a mesma coisa se você precisa abrir uma porta numa parede dessa. Para quem não sabe, essas paredes aqui desse prédio, ela tem mais de 20 centímetros. Esse dia eu fui ampliar a JC ali, fui quebrar a parede, e eu não sabia que a parede era tão larga. E eu coloquei o Glaciomar com uma marreta, o Douglas com outro, eu com outro, o Giovanni, e a gente está dando porrada nessa parede, e pancada, essa parede não atravessa, quando vamos ver a parede dessa largura. E o ensinamento, o ambiente de confronto é a mesma coisa de Deus usar alguém para estar com uma talhadeira, uma marreta, batendo o tempo todo na tua cabeça, no teu cérebro, nessa casca, nessa armadura que você se vestiu dela e não quer abrir mão dela, porque ela é confortadora, ela traz um conforto para você. E dói, tirar isso aí dói. Então é exatamente isso, um ambiente de confronto. Eu preciso entender algumas verdades nesta manhã. O meu cérebro é ativado quando eu sou confrontado. Você já viu quando você segura um menino pelos ombros e diz para ele assim, para o seu filho, para o seu sobrinho, para alguém que está debaixo da sua tutela, toma vergonha nessa cara. O cérebro ele recebe uma informação ativadora todas as vezes que uma pessoa é confrontada. O menino ele quer ser bajulado, o menino ele quer ser tratado de forma dócil o tempo todo. E às vezes a gente cresce e continua com esse espírito de menino. Eu disse isso aqui há uns domingos atrás. E quando você confronta, a pessoa ela toma um choque de realidade. No choque de realidade, o cérebro, ele ativa uma das suas partes, e nesse ativar do cérebro, existe algo que a gente chama de despertar para a realidade. A pessoa, ela desperta para uma realidade. Ela estava cega, ela estava com a máscara, e quando você confronta, é um choque que você dá na parte cerebral da pessoa, e ela desperta para uma realidade, e após despertar para uma realidade, ela volta a vestir a capa da responsabilidade. A pessoa acorda para as suas responsabilidades, como ela toma um choque de realidade cerebral. O cérebro só desperta quando toma um choque. É por isso que é necessário sermos confrontados pelo Espírito, por Deus. A palavra de Deus é o maior confronto de Deus para o ser humano. Tudo que você vai ler na palavra, você toma uma pancada. A palavra de Deus, ela não é uma caixinha de promessa. Esquentou pra caramba, hein? Então, quando você é confrontado ou confrontada, é necessário saber que parte do seu cérebro é ativado. E quando é ativado, você tomando um choque de realidade, você será impulsionado a assumir novamente as suas responsabilidades. Eu não estava cumprindo meu papel, mas quando alguém mandou eu tomar vergonha, quando alguém me chacoalhou, quando alguém falou uma verdade na minha cara, eu tomei um choque com aquilo e rapidamente eu voltei a assumir as minhas responsabilidades. A pessoa ela vai assumir responsabilidade quando ela toma um choque de realidade. E se você não sabe, eu vou te falar algo aqui, eu posso falar ou não? Posso falar? Sim, posso falar para vocês? Sim ou não? Pois é. Escute aqui o que eu vou te dizer. Aí dentro da sua cabeça tem um sistema cerebral que sempre vai conduzir você a uma zona de conforto.
existe uma sintonia dentro de você, de uma coisa com a outra, nas duas partes da sua cabeça, do seu cérebro, que vai conduzir você sempre a algo confortável. E toda vez que você coçar a cabeça porque está sendo confrontado, algo em você vai dizer assim: vaza disso, sai fora disso. Mas existe um lado de razão dentro de você que vai dizer assim: opa, faz sentido. E se você tiver um pouquinho de humildade, você vai entender que, peraí, isso aí é positivo para mim. Doeu, foi na veia, mas eu estou sentindo que isso aí me despertou para algo que eu não estava vendo. Quem está aí, gente? Então, vamos lá, a gente precisa entender que quantas armaduras temos, quantas máscaras temos. Na verdade, a gente foi treinado a vida toda para se tornar uma caçamba de entulho. Entulho. A gente foi treinado para ficar usando determinados sentimentos que eu chamo de lixo, que a gente usa o tempo todo. E aí a gente é espinhoso, a gente se torna uma casca grossa, a gente não consegue baixar a guarda para algo que está sendo positivo para nós. Tudo aquilo que é positivo e tem tudo para te conduzir a grandes resultados. Quem está na manhã de mentoria aí, gente? Beleza. Tudo aquilo que é positivo para você, que vai fazer você ter grandes resultados na sua vida, primeiro vai vir com uma proposta, virá com uma proposta de sacrifício, de lascar para você, de complicar para você. Isso é em todas as áreas da vida, beleza? É para fazer um regime, é para ficar mais forte, é para emagrecer, é para ter mais saúde. Se você quer ter isso mesmo que é bom, a proposta primordial, a princípio, é essa: vai complicar. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: tem que complicar. Tem que complicar mesmo. Você está na ADCMA. A ADCMA em Cristo é uma igreja que, a princípio, vai complicar a tua vida. Vai complicar para você. Por quê? Você é que não vai ser bajulado, você não vai ser adulado, não. Você vai ser confrontado pela palavra. E quando a gente cria um eu imaginário, deixa eu falar sobre esse eu negativo aí. Esse eu imaginário, aquele eu que me leva a alguns pontos negativos, dentre eles me tornar, se não vigiar, um mentiroso contundente. Eu tenho um eu imaginário tão terrível dentro de mim, que ele me leva a contar fatos, situações e história que, ao meu ver, eu estou vendo aquela verdade. E às vezes quem está me ouvindo está falando assim: mas que mentiroso, que mentirosa. O eu imaginário me faz sentir ser aquilo que talvez eu não sou. Vulnerabilidade não me permite esconder que também sou um ser humano. Vocês nunca vão ver o pastor João pregando aqui como se fosse um super-homem. Eu também sou ser humano, eu choro no culto, eu estou rindo, eu fico bravo, eu me irrito. Isso é ser humano. E a gente pega todos esses advérbios, essas qualidades, vamos dizer assim, a gente coloca dentro de uma embalagem que se chama vulnerabilidade. A vulnerabilidade aproxima, e as pessoas que te amam, elas vão ficar mais perto de você. Vulnerabilidade distancia quem lida contigo só por aquilo que você tem. As pessoas, na verdade, querem estar perto de um super-homem, de uma super-mulher. As pessoas, na verdade, querem estar perto de um tipo de fonte que o tempo todo sacia a minha sede, eu nunca mato essa sede. Salomão chamou isso de os sanguessugas. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Olhe para alguém que está do teu lado e diga: você está aí ainda? Se ligue nisso aí. Se ligue nisso. Então, se você continuar nutrindo essa casca, essa farda, essa máscara, esse para-raio o tempo todo, você pode ter certeza que você, à sua volta, vai estar cheio de pessoas que vão te sugar o tempo todo. Quando você demonstra vulnerabilidade, você mostra que também é ser humano, você mostra que você tem possibilidade de ajudar naquele momento,
você demonstra que naquela hora você não pode fazer aquilo, você não vai fazer aquilo, as pessoas começam a detectar. A maior parte das pessoas que na igreja começam a detectar que um pastor é homem e é ser humano também, a princípio deixa essa igreja e vai embora. O eu imaginário é o oposto da vulnerabilidade. Escreva isso aí. O eu imaginário é o oposto do ser vulnerável. Se você se comporta nutrindo o eu imaginário o tempo todo, a única coisa que você vai conseguir na vida são enxugadores, aproveitadores. Quem veio para a manhã de mentoria aí, diga amém. Quando você se comporta como o casca, o super-homem, a super-mulher, você vai conseguir trazer para perto de você esse tipo de pessoa. E se você quer ter certeza do amor daqueles que te cercam, demonstra vulnerabilidade, por favor. Demonstra vulnerabilidade. Não esconda delas o ser humano que você é. Porque quem te ama vai te amar detectando que você também é vulnerável. E quem te suga não vai admitir que você seja vulnerável. Me ajuda, você ajuda. Ora por mim, você ora. Profetiza ou me profetiza. Me empresta uma grana, você empresta. E faça isso, você faz. O dia que você demonstra vulnerabilidade, não posso, que eu também estou precisando hoje. Vai ver que elas vazam. Cuidado com esse sentimento gostoso, é um sentimento gostoso, nutrir o eu imaginário. Do mesmo lado, você tem uma proposta confrontadora em demonstrar vulnerabilidade. Porém, a vulnerabilidade tem o poder de manter só os 2, 3 que te amam de verdade. Esse é o poder da vulnerabilidade. E o nutrir o eu imaginário, o casca, o máscara, o super homem, a super girl, isso aí vai trazer para perto de você os dependentes, os mesmos que têm a mentalidade nutrida por uma visão chamada visão do socialismo. Então, prosseguindo aqui, qual é o segredo? Qual é o segredo que Deus usa? Qual é a estratégia que Deus usa para quebrar as minhas cascas, tirar as minhas máscaras e arrancar de mim todo tipo de armadura ou de capa? Qual é a estratégia que Deus mais usa, gente? Qual é a verdade que Deus mais usa para libertar as pessoas disso? A maior estratégia de Deus é colocar no teu caminho uma pessoa que não tenha medo de te dizer a verdade. É assim que Deus te liberta. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela pode ir para os 2 sentidos, ou pela palavra que é a pura verdade, ou a verdade exaurida, verbalizada. Então eu quero declarar que a partir desta manhã Deus vai colocar pessoas perto de você que não tenham medo de quebrar as suas cascas. Vou arrebentar com vocês aqui nessa manhã. Então Deus, Ele usa como estratégia, a maior estratégia divina é colocar em nossas vidas pessoas que falam a verdade para nós. Eu recebi pessoas aqui na igreja que já me disseram: pastor, eu cansei de estar num lugar onde não me fala a verdade, onde não prega para mim a verdade. Eu já sentei para ouvir suas mensagens, teve coisa que eu nessa poltrona já disse para mim assim: eu não consigo fazer isso. Um dia, eu tenho aqui um obreiro que eu amo muito, particularmente, e ele foi no meu gabinete e disse para mim: pastor João, não aguento isso aqui não, eu tenho que ir embora para outra igreja, eu não estou aguentando. Eu falei: tu vai ficar, porque nem começou o que Deus tem que fazer contigo ainda.
O senhor está começando agora o treinamento. E ele ficou. E Deus abençoou ele e toda a sua família. Hoje ele tem uma família muito abençoada aqui dentro. Prosperou e é uma bênção. Mas a princípio, o cérebro dele disse para ele assim: vaza disso aqui, cara, tá doido? Tu vai ficar suando a cara aqui até quando? Ficando vermelho até quando? É gelo na mão? Até quando? Até quando você vai ficar aqui ouvindo isso aí e pensando assim: quem contou tua vida para ele? Outro disse assim: eu estou indo embora porque eu gosto de estar numa igreja onde ninguém me conhece. Falei, cara, não entendeu nada. E foi mesmo. Eu gosto de uma igreja muito grande, pastor, que lá eu entro, fico quietinho, ninguém me conhece, ninguém toca em mim, eu estou ali, eu acabo o culto, adoro a Deus, vou para casa. Que evangelho é esse que essa pessoa está vivendo? Pois o evangelho é um evangelho confrontador, as boas novas de Deus confrontam o ser humano. Então preste muita atenção que a maior estratégia que Deus usa para nos libertar desse eu imaginário, desse tipo de capa, desse tipo de máscara que temos, é Deus levantando alguém, colocando no nosso caminho uma pessoa que não tenha dificuldade de falar a verdade para nós. Não é tudo isso aí não, baixa a bola. Tu tem que lapidar esse lado, contender no ser. Você é contendeiro. Você tem que lapidar essa fofoca, tua língua é grande demais. E a pessoa fala para nós: eu sou fofoqueiro? Deixa eu ver. Rapaz, eu sou contendeiro. Então, a maior estratégia que Deus usa para nos fazer crescer, a gente não cresce, ninguém cresce carregando peso. Gente, escreva isso aí. É impossível crescer carregando fardo. Nós ensinávamos muito, os nossos antepassados ensinavam muito a gente lá em casa, as éguas tinham seus filhotes, seus potros, e não podia montar no potro com menos de 1 ano, de jeito maneira, porque eles diziam que o potro selava, ou seja, atrapalhava no crescimento daquele cavalo filhote. Então ninguém cresce carregando peso. Se você quer crescer carregando peso, escreva isso aí: crescer carregando peso é atrofiador, você atrofia. Tem a hora de você carregar os seus fardos, tem a hora de você carregar alguém. Mas se você está crescendo, cresça primeiro, se estruture emocional, psicológico, espiritual, ministerial. Tome muito cuidado com isso. Não queira colocar todo mundo no seu lombo, todas as cargas. É impossível crescer carregando fardos. Na fase de crescimento, se eu quero carregar todo tipo de fardo, eu não cresço, eu atrofio. Vai atrapalhar o meu crescimento, determinados tipos de fardos. Quem está aí? Amém. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa, para despertá-la do soninho: cuidado com os fardos. Tome muito cuidado com os tipos de fardo que tu anda carregando. Olhe para essa pessoa e diga para ela: tem responsabilidades que você assumiu, que nem Deus queria que você assumisse. Agora, aguenta. Então, se você assumir responsabilidade que nem Deus queria que você assumisse, o problema é teu. Deus não vai se responsabilizar por responsabilidades que você assumiu, que Ele não tinha nada a ver com isso. Deus não assume responsabilidades que você assumiu, que Ele não te mandou. Então, crescer carregando fardos, você vai atrofiar. Cuidado com determinado tipo de fardo. Lance a responsabilidade a quem de direito. Uma das maiores virtudes da liderança é essa. Se você é líder da sua casa, da sua família, se você é um pai líder, uma mãe líder, um pastor, um obreiro líder, você precisa atribuir a cada um as suas responsabilidades. Dentro de uma casa, fica muito mais leve quando cada um limpa seu quarto. Quem está aí? Dentro de uma casa, o serviço fica muito mais suave quando cada um limpa seu banheiro, cada um limpa seu quarto, cada um dobra a sua cama. Sim ou não? Agora pega tudo. Lá em casa são 5 banheiros, 5 quartos, sem contar o quarto de Deus. Aí eu vou limpar tudo? A pastora vai limpar tudo? Loucura! Braia arruma a sua cama, João Marco arruma a sua, Esther já arrumou a sua. Esther não precisa nem falar, né? Aí a gente levanta, arruma a nossa, nós mantemos o banheiro organizado, mesmo contratando uma secretária para ir lá dar um tapa, naturalmente as coisas não vão estar tão bagunçadas.
E todas as vezes que eu deixo aglomerar por falta de responsabilidade, o peso será triplicado. Tem gente que deixa para resolver problema quando triplica, quando o negócio está lascado, está complicado. Então não deixe, vai tratando aos poucos de determinadas coisas na sua vida, para você não deixar acumular. É a mesma coisa se você tem algo para falar para um filho, para uma filha, você deixa acumulando. O dia que tu pega o menino para falar ou a menina, você não vai falar, você vai fazer tudo. Só não conseguiu transmitir o que você queria. Porque existe uma diferença entre transmitir o que eu quero, como deixar entornar o balde da ira, da contenda, da raiva. Às vezes eu estou entornando o balde da ira, da contenda e da raiva e não estou passando a informação que eu preciso passar. Pega isso aí, escreva aí. Então, se eu quero passar determinadas informações que vão edificar quem eu quero que seja edificado, vai tapando as brechas aos poucos. Vai falando de forma que seja proporcional a cada problema. Não deixe acumular situações para você tentar resolver tudo. Vai lapidando, vai falando, vem cá, senta aqui, está assim, não faz isso não, estou te dando um conselho. Eu sou muito assim. Eu falo e não, já aconselhei, já falei, não vou falar mais nada. Eu sou assim com a minha família, eu sou assim com o obreiro, eu sou assim com os crentes. Todo mundo sabe aqui que meus gabinetes é 3, 4 para determinado tipo de assunto. Se a pessoa tem um problema familiar, eu dou atendimento para ela resolver esse âmbito familiar, é 3 gabinetes. Se ela não resolveu, eu não atendo mais nessa área. Não, agora é financeiro, eu te atendo. Se você entrar no meu gabinete para falar sobre família, eu mando você sair. Agora é financeiro. Familiarmente, eu já te dei 3, 4 atendimentos. Isso aí você não quer resolver. Vamos mudar de fase. Vamos tentar resolver sua vida financeira. Ah, não, agora eu estou com um problema com... Vamos para o outro lado. Porque se você fica 30, 40 minutos com uma pessoa no gabinete, depois 30 mais 40 minutos com ela no gabinete, depois mais 30, 40 minutos no gabinete, e ela patinando no mesmo lugar, ela não cumpriu 10% das tarefas que você estabeleceu como pastor, como sacerdote, como mentor, como líder. Se ela não conseguiu 10% de resultado, de evolução, você pode abrir mão. Fala, não. Um dia eu atendi um casal aqui na igreja, que eles tinham 40 anos de casado. 40 anos de casado. E eu fui ouvir esse casal. Eu atendi a primeira vez, a segunda vez, e perguntei para eles, vocês quanto tempo tem de casado? 40 anos. Eu ainda não tinha 40. Eu fiz 40 esse ano. Falei, caramba, eles tem mais tempo de casado do que eu tenho de vida. Será que eu vou mudar a vida deles? Não. Eu posso aconselhar. Não com a responsabilidade de querer transformá-los. Porque uma coisa é você dar o conselho, outra coisa é você dar conselho e assumir a responsabilidade de transformar a pessoa. Só quem transforma é Jesus e quem convence é o Espírito Santo. Você está aí ou não? Então não assuma essa carga para você. Eu aconselhei esse casal, eu falei, mas quanto tempo vocês têm esse problema? Pastor, isso aqui desde quando a gente nasceu, essa praga não muda. Desde quando a gente casou, que esse demônio é assim, ela apontando para ele. Ele falou, demônio, você é a demônia. E começou quase a discutir no meu gabinete. Se eu não corto, ia dar B.O. Eu tinha que ser aquele juiz do MMA. Eu falei, não sou isso. Aí eu estou aconselhando, eu estou instruindo. E eles foram embora. E depois eu dei mais um atendimento, depois eu dei mais 2. E depois eu fiquei só com eles assim, não, vou orar por vocês. Vai orar? Vou orar. Bom demais. Vai mudar nunca. Aí pegou um pastor meu fresco. Tinha um pastor fresquinho aqui, um neófito. É aquele pastor que quer ser o Deus na vida de todo mundo. Foi para a casa deles para resolver o problema. E aí, ele desabafou dela, ela desabafou dele, e quando ela desabafou dele, ele falou, não, mas ele não pode ser assim, esse homem é um carrasco, esse marido teu não presta, a gente tem que ser a justiça de Deus, e falou mal dele. E foi com ele e falou mal dela. E aí juntaram os dois nas discussões, lá na cama, no quarto, começaram a bater boca, no oculto da habitação. Não, porque o pastor fulano falou que tu não presta. Hã? Mas ele falou também com você que mulher é igual você, eu acho. O quê? Vamos chamar ele aqui. Como que terminou a história? Ele frio, fraco, foi embora até da igreja. Porque sabedoria, gente, é saber fazer. Você pode orar, você pode aconselhar, você pode instruir. Tome cuidado em assumir a responsabilidade de trazer o problema para você. O único que levou sobre si todas as nossas dores foi Jesus. E tem gente que até hoje não valoriza isso. Vai valorizar um homem que está ensinando? Isso é sabedoria. Olha para alguém que está do teu lado e diga sabedoria. Diga para alguém que está do teu lado. Está lembrado daquele parente lá? Pegou?
Lembra de um parente, de um amigo que tu anda ali o tempo todo tentando carregar fardos, crescendo, atrofia. Dizer a verdade não te leva a assumir a responsabilidade alheia. Diga a verdade. Deus trata essa situação de quebrar máscaras, quebrar capas, quebrar cascos. Tem gente cascuda? Tem gente com casco, gente? Tem ou não tem? Tem gente mascarada? Tem não, irmão. Tem não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Vocês estão pecando. Estão pecando. Tem gente mascarada? No meio dos nossos parentes, tem? Pô, mas vocês estão ruins de parente, hein? Lá no meio da concorrência, você nos negócios, tem irmãos que são empresários, tem gente mascarada? Tem cliente mascarado? Na igreja, tem gente mascarada? Não, aqui não tem não. Então, como é que Deus trabalha com essas pessoas? Levantando alguém que tem a marreta e a talhadeira da verdade. É como eu sempre falo, toda calúnia, toda fofoca, toda conversa fiada termina no ouvido de um sábio que tem o poder da verdade. E você? Você é quem? Você é quem? O problema não é o fofoqueiro, o contendeiro, o mascarado. Todo mascarado, fofoqueiro e contendeiro se tornou isso porque alguém nutriu, gente. É mesmo? Isso que tu está me falando é verdade? Não, me conta mais. Por que a pessoa se tornou assim? Porque alguém nutriu. Não, me conta. Rapaz, se tu não me fala disso, eu não sabia. Não, tu tem que conversar com fulano. Quem? Sabe também? Sabe. Sabe mais que eu. Rapaz, mas é verdade que isso? Nossa. Aí a pessoa ainda diz assim, é verdade isso? É verdade, rapaz, eu vi. Já comprou o peixe morto, está vendendo o peixe morto, não viu de onde veio o peixe, não sabe quem pegou o peixe, só está vendendo peixe morto e fala assim, eu vi, eu estava lá. E aí, o fofoqueiro, o contendeiro, o problemático, o caluniador, se torna isso porque ele consegue alugar alguns ouvidos. Olhe para alguém que está do teu lado e diga, cuidado. Cuide muito bem dos seus ouvidos. Você está alugando os seus ouvidos para quê? Então, em meio às verdades vivemos. Olha eu contextualizado de novo aqui. Vamos lá. Está tudo tranquilo aí? Ih, gente, preciso parar, que hoje eu não vou parar muito tarde, não. Em meio às verdades somos confrontados. As verdades sempre serão conflitantes. Você será confrontado. E isso a gente chama de quebra-casco. Diga, quebra-casco. Você tem no teu caminho alguém que você reconhece como um quebra-casco? Eu tenho. Pastora Flávia no meu caminho é um quebra-casco. E eu no caminho dela sou um quebra-casco. A mãe dela fala, o único que te para é João. E a sua mãe? E a minha mãe fala, meu filho, você é sortudo. Então, a gente precisa dos quebra-cascos. Precisa ou não precisa? A gente precisa de alguém que arranque as nossas máscaras. É por isso que eu sempre falo aqui, irmãos, eu já fui tratar algumas esposas que o marido se condoeu e perdeu foi a família. Eu já fui tratar de alguns maridos que a mulher passava apuros. E a gente, como líder e pastor, a gente toma partido pela verdade. Líder nenhum fica do lado de todo mundo. Você quer entender se um líder é virtuoso, se ele tem Deus na vida? Observe, se ele fica do lado de todo mundo, ele é tudo, menos líder. O líder, ele age com a justiça. Hoje, se o marido errou, eu vou lapidar o marido. Amanhã, se a esposa errar, eu vou lapidar a esposa. Eu sou um pastor. E eu fui lapidar. Um colocou a mão na frente. Eu falei, não faça isso. Você vai perder sua família. Você vai perder seu casamento. Deus está me usando para te ajudar e você não está entendendo. Você vai entender um dia. E foi exatamente o que aconteceu. Perdeu família, perdeu tudo. E perdeu tudo porque colocou as mãos onde Deus estava usando uma pessoa
como quebra-casco. Você está aí ou não? Então, não coloque a sua mão quando Deus estiver usando um quebra-casco. Alguém que arranque máscaras. Benefícios sobre a verdade. Anote aí, vamos lá. Benefícios sobre uma pessoa verdadeira, mas melhor dizendo, benefícios acerca da verdade. Benefícios acerca da verdade. Número 1, toda verdade, ela quebra falsas armaduras e ela vem quebrando cascos e tirando máscaras. Se alguém está usando comigo da verdade, é porque Deus sabe que alguma máscara em mim tem que cair. Deixa cair. Fica vermelhinho, fica azul, fica rosa, fica roxo, mas fica curado. Quantas pessoas entraram aqui nessa igreja com um tipo de máscara? Seja verdadeiro. Quantas pessoas entraram aqui nessa igreja com uma casca? Seja verdadeiro. Sim ou não? Sim. Quantas pessoas, quantos de nós, quantas vidas entrou aqui usando uma máscara, uma casca? E aí Deus fez o quê? Deus foi quebrando, e tem coisas que Ele está quebrando ainda, até hoje. Número 1, a verdade quebra cascos e falsas armaduras. Eu fui me vestindo e me revestindo dessas falsas armaduras, fechando os botões, apertando os zíperes, me protegendo, me escondendo atrás dessas falsas armaduras, me escondendo atrás dessas cascas. Você já viu aquela pessoa que dá aquele sorrisinho falso para você? Nós temos que se blindar disso. Você já viu quando você dá aquele sorrisinho falso para alguém? Você está cheio lá dentro de falar a coisa que tu queria falar, mas tu prefere dar um sorrisinho falso. A verdade, ela quebra cascos. E ela também tira as falsas armaduras. Número 2, o segundo benefício da verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Número 3, para quem fala a verdade, alivia. Você está com aquele negócio agarrado dentro de você, quando você solta aquilo e fala a verdade, como é que você fica? Aliviado. Pronto, falei. Acabou. Número 4, a verdade também tira determinados espinhos e escamas. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade, número 5, ela desperta para a realidade. Se você precisa de um despertar para algumas realidades na sua vida, Deus vai usar a verdade. Quem sabe você está precisando usar a verdade daquele parente, daquele primo, lá no teu casamento, lá nos teus negócios, em meio aos seus funcionários, cooperadores, seja verdadeiros com eles, rasgue eles no meio com a verdade, porque a verdade faz a pessoa assumir responsabilidade, ela desperta e faz cada um assumir as suas responsabilidades. A verdade dói. Número 6, porém, não existe anestésico na aplicação da verdade. Se você quer misturar na seringa da verdade um anestésico, vai complicar para você. Não existe anestésico na aplicação da verdade. A verdade dói. A bajulação é uma anestesia. E quando você vai aplicar a verdade, quem está aí? Não misture, não dilua a verdade com anestésico. Deixa a verdade cumprir o papel dela. Quem falou que era a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 8,32, e conhecereis e a verdade vos libertará. Então a gente quer uma verdade. Não, o negócio não é nem um negócio aqui. Doeu, né? A gente é ser humano, meu Deus, eu já tinha. Toda a vida lá, com aquele negócio lá. Quer saber? A verdade, na verdade, ela se encaixa em todos os momentos. Escreve isso aí, 7. A verdade, na verdade, ela se encaixa em todos os momentos. A verdade, ela precisa ser usada a partir desse momento. Viva você a sua verdade, seja você, por favor, alguém que agrade a Deus. Alguém que agrade quem? Quando nós usamos a verdade, nós demonstramos que Deus, Ele tem se agradado de nós. Fazer o quê? Quem gosta de ser enganado aí, gente? Levanta a mão. Quem gosta de ser iludido aí? Levanta a mão. Pois é.
Quem gosta de iludir, de enganar? Levanta a mão, não tem. Então, seja você o baluarte da verdade. A verdade pode ser conflitante. Sim, número 8, a verdade é conflitante, ela confronta, mas traz de volta a pureza, a transparência, sem dúvida a humildade e também a sensibilidade. Olha o poder da verdade. O que a verdade produz? Ela pode ser confrontadora, mas ela tem o poder de trazer o quê? Pureza, traz de novo a pureza. A pessoa está contaminada porque ela deixou de viver na verdade. E quando você aplica a injeção da verdade nela, ela volta a ser pura. A verdade traz transparência. Sem dúvida, a verdade faz a pessoa descer do patamar de novo, ser humilde. Humilde, humilde. Diga assim, humildade. Não ouvi, diga humildade. E a verdade também tem o poder de trazer a sensibilidade. Você já viu que quando você tacou uma verdade na lata de alguém que você ama, uma das as primeiras atitudes da pessoa, ela começou a chorar? Voltou a ser sensível. Estava duro demais, desobedecia, fazendo o que quer, peitando pai, peitando mãe, peitando pastor, peitando todo mundo, e pensou, garotão, o dia que tu vai lá e para essa pessoa e aplica a verdade nela, e dá um choque de realidade no cérebro dela, ela vai assumir a responsabilidade, a sensibilidade, e as primeiras atitudes dessa pessoa é chorar. E ela chora, porque a verdade tem o poder de tornar a pessoa novamente sensível. Já viu uma pessoa teimosa, obstinada, ela vai aplacavelmente, ela quer destruir tudo, ela não chora, ela é dura. Quando você para ela com a verdade, ela chora. Aí teu coração se condói com a pessoa. E aquilo termina num abraço, termina numa palavra de esperança. Estou falando isso aqui porque te amo, você não vai se perder, você é de Deus, você é um filho, você é meu esposo, você é minha esposa. Entendeu? Aqui, essa guerra nossa aqui, essa batalha aqui, não é destrutiva não, isso aqui não é para destruir não, isso aqui é para lapidar, isso aqui é para o altar permanecer aceso. Então, a verdade, ela é confrontadora, porém, ela traz o poder, ela tem o poder de trazer pureza, fazer retornar a transparência, a humildade e a sensibilidade, o poder da verdade. A mentira não. A mentira não tem esse poder. A mentira não. Aqui na igreja, a gente já parou muitas pessoas no canto aqui, na verdade, na hora a lágrima desceu. E à noite estava no culto chorando, sentindo Deus. Ai, Deus. Agora, enquanto estava iludido, estava aqui na igreja parecendo um bloco. Andando para lá, andando para cá, fugindo. E quando você para a pessoa e aplica uma verdade nela, o que está acontecendo contigo? Toma jeito. Você quer ir para o inferno? Bora, é o céu, acorda para a vida, toma jeito. Está congregando por quê? O obreiro faltou o culto, não justificou, está fora da escala, tira da escala. Aí fica no cantinho meio sensível. Acorda para a vida, porque esse é o poder da verdade. Isso aqui é forte. Essa é muito forte. Não vou nem falar. Não, vocês não vão aguentar isso aqui não. Não vou falar não, vou pular do 9 para o 10 logo. Então vai lá, segura. Segura aí, escreva isso aí, por favor, abra os ouvidos. A verdade tem o poder e ela consegue manter você como uma pessoa que foi criada para ser. Muitas vezes que ouvimos a verdade é Deus trazendo a gente de volta à nossa realidade existencial. Segura isso aqui. A verdade, ela confronta e nos desperta. Para quê, pastor? Para voltarmos a ser aquela pessoa que fomos criados por Deus para ser. Sem o pecado, puro, sem o erro, sem a mentira, sem a falsidade. Muitas verdades que a gente escuta é Deus usando de alguns meios para trazer a gente de volta ao nosso estado original, à nossa essência. Porque o tempo vai passando. Eu ia pedir isso aí, rapaz, mas vocês são uma benção.
Eu ia pedir para trazer essa fornalha aí. Tem que inaugurar isso aí, né? Bênção. Então, você viu como é que eu estou ligado, né? Então, pastor é doido, não estou doido não, fico ligado. A verdade, por muitas vezes, é Deus usando essa coisa tão fabulosa chamada verdade, para trazer a gente de volta para Ele, para colocar a gente de volta no padrão dEle, para a gente voltar ao caminho que Ele nos colocou para trilhar. Tá? Então nessa manhã você vai decidir viver em torno de pessoas que andam na verdade, ou viver em torno de bajuladores. Minha sogra, ela tem algo extraordinário com ela. Quando qualquer tipo de pessoa que vai chegar na minha sogra e vai falar mal de alguém, ela fala assim: mas meu filho, mas tem que procurar entender fulano, por que ele é assim, não é possível. Ele deve estar sofrendo, deve ter com alguns problemas, ele fez isso aí, mas deve estar com alguns... Ela sempre procura achar algo positivo, para não ter aquela visão negativa daquilo que ela está ouvindo. E quando você chega perto de uma pessoa que você vai soltar os cachorros acerca da outra pessoa, e a pessoa ela contorna a situação, ela te quebra. Porque ela é pura, ela não se permite contaminar. O que tem dentro dela é uma fonte de água limpa. E mesmo você jogando qualquer coisa nos ouvidos, tentando alugar o ouvido, ela vai deixar jorrar algo muito positivo. É muito ruim para você, quando você se reúne com alguém que você vai falar algo positivo, e essa pessoa nutre, dá esperança, não poda as asas, mas deixa as asas crescer. É como eu falei no começo aqui, todo fofoqueiro, caluniador, todo falador demais se tornou, a culpa não foi dela, a culpa foi de quem alugou. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Porque se vem um fofoqueiro, a pessoa está começando a semear uma fofoquinha, você está criando filhos, e você está vendo que ali dentro da sua casa tem um que entrega os outros, e que fala mais que os outros. Se você começar a podar isso nele, você vai lapidar, isso vai ter espaço na vida dele? Não vai ter. Então, a verdade tem o poder de trazer de volta aquela essência que Deus colocou dentro de você. A mentira tira de dentro de você a capa, a máscara, tira de você toda aquela essência que Deus colocou dentro de você, toda aquela pureza. Porém a verdade serve para trazer de volta, traz de volta o estado original, que eu chamo. Você volta a ser aquilo que Deus criou você para ser. O eu imaginário distancia você dos planos de Deus. O eu imaginário é nutrido pelo orgulho. O eu imaginário é nutrido por vaidade, egocentrismo. O eu imaginário tem que ser nutrido com coisas negativas, como eu sou bom, eu posso, eu tenho, eu faço. Isso é o eu imaginário. Foi exatamente o que aconteceu com Lúcifer. Então a gente precisa entender que nesta manhã de lapidação, a verdade ela vem para quebrar esses eu imaginário. Número 10, eu fiz questão de deixar o que vou dizer para vocês aqui no número 10. A verdade, na verdade, é Cristo cuidando de você para que você não se perca no caminho da vida. Isso é a verdade. É o próprio Cristo cuidando de você para que você não se perca nessa maratona chamada vida. Por favor, ore a Deus. Eu quero que vocês orem a Deus, para que Deus dê para vocês estratégias, graça, para manter perto de vocês pessoas que vão sempre dizer a verdade de Deus, aquilo que Deus quer na sua lata. Por favor, isso é de Deus, isso é do céu. Eu quero que você diga para alguém que está do teu lado, número 10, vocês anotaram aí?
A verdade é o próprio Cristo cuidando de você para que você não se perca no caminho da vida, na maratona da vida. Isso é a verdade. Então olhe para alguém que está do teu lado e diga: o que direi, por favor. O dia que você... Não, olhe para alguém que está do teu lado aí, por favor, olha, obedeça. O dia que você deixar de me confrontar com a verdade, eu vou entender que você está sem o Cristo que me libertou. O dia que você deixar de dizer para mim a verdade, estando comigo, eu vou começar a entender que você perdeu o Cristo que me libertou. Porque quem tem o Cristo que é a verdade, naturalmente vai fluir as águas da verdade. Oh, você se tornou agora o dono da verdade? Eu não sou o dono da verdade. Só que disso aí eu já passei. Eu já rompi essa fase. Essa é a realidade. Então, o dia que você deixar de dizer a verdade para mim, eu vou conseguir entender que você acabou de perder o Cristo que me libertou. Isso é muito forte. Toda pessoa que tem dificuldade de dizer a verdade, transmitir a verdade, mostrar a verdade, pode ter certeza que a cada dia que passa ela está perdendo parte do Cristo que estava dentro dela. Então, quando a gente fala que a soberania divina não substitui a responsabilidade humana, eu muito falei sobre responsabilidade, eu espero que vocês tenham pegado alguma coisa aí. Hoje à noite eu tenho uma mensagem poderosa para pregar aqui. Deus colocou algo no meu coração, eu preciso que vocês se reúnam para ouvir o que Deus vai falar na atmosfera profética, porque nesta manhã é uma atmosfera de aprendizado, é uma atmosfera, é um momento em que a gente está aqui trocando ideia. Hoje à noite, Deus vai preparar para a gente, nesse ambiente sagrado, Ele vai preparar uma atmosfera profética. Soberania divina não substitui. Soberania divina não substitui as minhas responsabilidades. Muitas pessoas têm que dizer assim quando seus filhos crescem: ô pastor, tomara que Deus toque no coração dele para mudar. Deus não precisaria tocar se você tivesse ensinado desde novo. Pegou ou não? Tem coisas que a gente, essa fé, eu disse no começo, essa fé que transfere a responsabilidade é sua de criar e de ensinar. Casamento é de quem? Casamento é de quem? É seu. Quem é o homem? 2, né? Tá bom, obrigado. Pensei que tinha mais. Mas eu vou dar mais uma oportunidade porque o cérebro não foi ativado. Eu vou confrontar, tem que entender que tu é amado. Deixa eu lembrar você que você é macho. Você deve ter esquecido. Tá bom, agora você foi confrontado com essa palavra do pastor. Agora tudo bem. Quem é o homem? Eu não falei que o cérebro só ativa no confronto? Então, o homem. Qual é o papel do homem? O homem tem que saber o seu papel, poxa. Sim ou não? Sim. Não, cadê as mulheres? Aí. As mulheres estão sempre ativadas, né? Cabeça pegando fogo. Então, qual é o papel da mulher? A mulher tem que saber o seu papel, suas responsabilidades. E os filhos, suas responsabilidades. Eu fico muito bolado com determinadas coisas que às vezes a gente acompanha. Eu vou encerrar nisso aqui. Caramba, filhos. Os pais dão tudo. Os pais dão a vida pelos filhos. Desde a cama que dorme, ao chuveiro que toma banho, o sabonete que passa no corpo. Se não fosse o pai, ia ficar com um bafo o dia todo, porque é o pai que banca a escova, a pasta de dente, coisas pequenas. Se não fosse o pai, ia virar chacota, ainda aqui, bafo. Pois é, não tem dinheiro para comprar pasta, o papai não compra mais. Aí se lembra que o papai que compra. Então os pais doam a alma pelos filhos, doam a vida pelos filhos, os pais se arrebentam pelos filhos. E qual é a atitude dos filhos? Depois ouve qualquer babaca na escola. Ouve qualquer amiguinho que fala assim: tu tem que ter raiva do teu pai. Teu pai tinha que te dar mais.
tua mãe é isso, é aquilo, aí deixa se levar. Eu fico bolado com essas coisas. Aos filhos que aqui estão, por favor, deixa de escutar o pai que banca, patrocina, cuida, ama, para ouvir um amigo que bajula e não patrocina em nada. Os pais confrontam, mas são patrocinadores, não quer você, não quer ver a sua alma no caminho da morte. Os amigos que jogam minhoca na tua cabeça, quando a chapa esquentar para você, eles vão te deixar, vão te abandonar, ainda vão dizer que tu é um fraco, uma fraca. Eu fico bolado com isso. Os pais dão a vida. Quando eu falo de papel, responsabilidade, é de responsabilidade dos filhos, amar os seus pais, cuidar dos seus pais, respeitar os seus pais. É chato, mas está te livrando da alma, da morte. Vai cobrar mesmo. Aí pega conselho com 2, 3 amiguinhos, depois vem ouvir o pai. Ou não gostou daquilo que a mãe e o pai falou, vai ouvir amiguinhos que são rebeldes. Todo colega, todo amigo que te leva a rejeitar seus pais, a reprovar seus pais, não são amigos. Vou dizer mais, se você não quer que eu espiritualize, então tem maior inveja do pai que tu tem. Tem maior inveja da mãe que tu tem. Então todo amigo que vem arrebentar a tua cabeça com seus pais, eles estão morrendo de inveja dos pais que você tem. E fica tão demoniado de ver os seus pais cuidando tanto de você, dando tudo para você, te abraçando, te protegendo. Eles não têm isso. Aí o diabo entra neles para querer também. A pessoa só passa o que ela tem. As pessoas são tão covardes que elas querem levar as outras a um nível de atmosfera negativa, demoníaca, solitária, depressiva. E aí a pessoa tinha tudo com os pais, amava os pais, e os pais ela, os pais ele, e aquela coisa gostosa, daqui a pouco começa a ficar diferente com os pais. É tempo de resetar da tua vida. Tudo aquilo que te leva a quebrar princípios. Porque a Bíblia diz: filhos, honre os vossos pais. Porque isso é um mandamento, é com promessa honrar, obedecer os seus pais. O que você faz pelos seus pais hoje, Deus vai fazer por você em toda a sua história. E se tem alguém aqui hoje que tem alguma coisa contra os seus pais, acabar isso aqui. Se tiver aqui, abraça, beija e peça desculpa. Se tiver longe, manda um telefonema agora, antes de você comer essa picanha que nós vamos comer aí. É picanha? Antes de comer, liga lá. Minha mãe, meu pai, eu estou ligando para dizer que tu é de Deus na minha vida. Eu te amo. Se não fosse você, eu não estaria aqui, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Aí o diabo usa meia dúzia de conversa fiada, é igual o pastor, vê milagre, escuta testemunho, e vê a glória de Deus, e participa de coisas que nunca participou na vida. Vem qualquer um que chega, ou qualquer um que está aqui dentro e está se opondo contra o que Deus está fazendo. Aí cola, aí começa. Aí tudo que viu no altar, já esqueceu só em alugar o ouvido. As janelas da alma, elas têm que ser lacradas e fechadas para coisa negativa. Janelas da alma são os ouvidos e os olhos. Eu tenho ensinado isso aqui. Tem muita gente com a alma ferida porque viu o que não conseguiu filtrar. Escutou e não tinha um filtro no ouvido para filtrar. E aí fica com a alma ferida, fica com o coração fechado, não dá liberdade mais para o Espírito Santo, não consegue aceitar mais uma liderança, não consegue aceitar mais uma paternidade espiritual, porque alguém jogou uma semente do mal. E a semente do mal, ela brota muito mais rápido que a semente do bem, porque a nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica, ela tende a nutrir tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é da terra. Então eu quero deixar bem claro aqui nesta manhã, por favor, filtre, blinde as janelas da alma, blinde os seus ouvidos. Você já está vendo coisa de Deus extraordinária. Como é que eu ando aqui com Gustavo? 10 anos na minha vida. 10 anos na minha vida eu conheço o Gustavo. 10 anos a gente comendo junto. 10 anos a gente se assenta junto. 10 anos a gente come louvor junto. Chega um filho do capeta,
o Gustavo, é isso. Aí eu mudo com o Gustavo. Eu não entendo essa falta de estrutura que as pessoas têm. Acontece na igreja, conhece gente aqui dentro, conhece o pastor, conhece a família do pastor, 10 anos andando com o pastor, qualquer conversa fiada. O coração já virou, é porque é mau, é porque estava camuflado já, é porque já tinha uma máscara, é porque o amor oferecido há tantos anos era falso, porque quem ama usa com a verdade todo contendeiro, ele vai ser atrofiado diante de uma verdade. Você tem que ser a verdade. Você tem que transmitir a verdade. Isso acontece também, como já disse aqui, vou tornar a frisar para os filhos que aqui estão, os jovens. Filtre os seus amigos. Filtre todo tipo de amizade que tira você da igreja, tira você do altar, tira você do ministério, tira você do respeito aos seus pais, respeito às autoridades, respeito a quem te cria, quem põe comida na tua mesa, quem paga a água que tu toma banho. Todo tipo de amizade desse tipo está te proporcionando momentos que você vai começar a pisar em trevas. Eu vou ser bem claro, hein? Porque eu não faço curva. É necessário que haja muita vigilância. Eu quero pedir aos pais que estão dentro dessa igreja que abram os olhos com quem os seus filhos estão se relacionando. Por favor. E corte mesmo. Corte mesmo. Tem uma turma na cabeça virada aí, gente. Então, por favor, cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos. A gente precisa ter vigilância e estar na torre de vigia. Porque depois, você vai ter problemas. Mas que nesta manhã, o sangue de Jesus nos cubra. E que a boa mão de Deus esteja sobre nós. E que a verdade do Senhor não saia por essas portas, mas que fique aqui dentro. Vamos manter a verdade dos céus aqui dentro. Vamos manter isso, glória a Deus, poder olhar nos olhos, poder amar na verdade, poder falar a verdade, poder, sabe, irmãos, olha aqui, em nome de Jesus, viver Cristo em nós verdadeiramente. Porque todas as vezes que eu começar a esconder uma verdade de vocês, é o maior sinal que eu estou perdendo parte do Cristo que está dentro de mim. Então, por favor, coisa boa é viver leve, transparente, não tem nada para esconder, não tem nada para coitar, coisa boa é viver leve, coisa boa é chegar na igreja aqui, como que eu sento lá na minha casa, eu arrebento com o nome de fulano, com ciclano, vou lá em casa, foi fulano, eu arrebentei com fulano, eu chego aqui na igreja, Pai Senhor, mas lá em casa eu arrebentei o teu nome com Joabe teve lá em casa, eu te desgracei, eu arrebentei teu nome, chego aqui na igreja, eu estou, Pai Senhor, meu irmão, como é que você está bem? E o Joabe olha para mim, que caráter eu tenho? Porque não foi isso que o Joabe presenciou lá em casa. Não foi isso que eu presenciei na casa do Joabe acerca de você. Só que eu chego aqui na igreja, eu estou com um sorriso, eu estou te abraçando. O Joabe deveria se afastar de mim. Porque assim como eu fiz acerca de você, eu vou fazer com ele. Quem está aí? Que o Espírito de Deus continue conosco. Vamos adorar o Senhor.